Olá, bem-vindo ao nosso espaço de reflexão sobre habilidades, competências relacionadas à liderança e à gestão de equipes. Meu nome é Mônica Koff e é um prazer estar com você aqui nessa conversa, nessa busca de dar mais oportunidades, construir espaços significativos de reflexão e ação, baseado na inspiração para a liderança. Nossa conversa aqui é sobre os 5 pilares da liderança efetiva. Para isso, eu vou utilizar como base para a nossa conversa um livro chamado Desafio da Liderança, que são desses dois autores aqui, Kouzes e Posner. É um livro clássico, pessoal. Se vocês vão buscar uma bibliografia que ainda permanece perene, que ainda permanece capaz de nos inspirar em boas ações, ações significativas na direção da liderança, tem esses dois autores aqui como base. E eles vão falar de 5 pilares. Primeiro, desafiar o que está estabelecido. Desafiar aquilo que sempre foi desse jeito. Ter uma visão, inspirar, ter essa visão e inspirar uma visão compartilhada na sua equipe. Ter essa visão da possibilidade de um futuro melhor. Permitir que os outros ajam. Então, se a gente tem o local para onde a gente quer ir, se a gente se vê nessa hábito, nessa força de buscar inovar, de buscar aprender no processo, as pessoas querem mergulhar, as pessoas querem fazer, permitir, dar esse espaço, continuamente apontar o caminho na mesma direção já construída e, por fim, encorajar o coração. É interessante que às vezes pode até parecer, e elas se completam, então elas têm partes de interseção, mas esses autores viram isso num enorme padrão, é fruto de uma grande pesquisa. Isso é interessante a gente ler, ter acesso aos autores americanos, porque eles vão em campo, eles observam aquilo que traz resultado e eles procuram identificar, tem algum padrão? Há várias empresas, diferentes setores, há algum padrão entre elas? As lideranças que trouxeram bons resultados, que fortaleceram as organizações, as empresas na qual estavam inseridas? E esse foi o padrão identificado. Vamos conversar então sobre o primeiro, o número 1, primeiro pilar. E aí desafiar o estabelecido. A liderança só é efetiva, a gente só pode falar sobre liderança quando a gente fala sobre inovação, sobre ousadia, sobre ser o primeiro, pioneiro. E isso tem a ver com a coragem de andar no que está ainda desconhecido. Então, tá aí, essa capacidade de ousar ser aquele que tenta primeiro, aquele que testa e aprende, dá a cara a tapa. Essa é a função da liderança. E aí, é claro, isso envolve correr riscos, Esse é o convite. Se arrisca, inovar, experimentar. E aqui é legal a gente ver essa imagem de alguém com bastante medo, Vai rolar um medo? Vai. Faz assim mesmo. Faz pequeno, faz rápido. E é interessante porque aqui a gente está falando de uma bibliografia da década de 90. As coisas permanecem. O convite do arriscar-se, de fazer de novo, de fazer algo novo, de se experimentar, de inovar, permanece, só que agora mudou a velocidade. O que se fala da importância da gente continuamente estar testando. Então aí agora as redes sociais, antes era ter um site. Nossa, eu lembro da década de 90, o surgimento da internet, e o Peter Drucker falando, essa rede vai mudar a forma como a gente faz negócio, como a gente se relaciona com o outro, com o mundo. Gente, nunca que isso parecia real, Não da dimensão que ele trazia. E a gente vê a força desse chamado guru dos gurus, Ele conseguia antever realmente um cenário de profundas mudanças. E foi o que aconteceu com a internet. E aí está acontecendo, As redes sociais continuam aí mobilizando, promovendo mudanças, reflexões em todas as áreas da nossa interação humana. Então, o que mudou foi a velocidade. Então, pondera sobre isso, Então, tenha sempre essa vontade de se arriscar um pouquinho, ver tendências. Os líderes não precisam ser aqueles que criam, aqueles que originam uma boa ideia, que vão ter a grande sacada, que vão revolucionar alguma coisa. Normalmente até eles não são, mas eles são aqueles que ousam testar. Aqueles que identificam que aqui pode ser um bom caminho e eles têm a habilidade de refinar. Sabe assim, não esmorecer,
né? Deu errado, ok, não é bem assim, vamos fazer um pouco diferente. A ideia de um pouco diferente, a ideia de um pouco mais rápido, a ideia de fazer um pouco melhor. Não é a grande revolução, né? Não é aí um Thomas Edison sempre, mas é alguém que incrementalmente aposta e tem consistência nessa direção. Às vezes realmente acabam construindo empresas fortes como uma General Electric, né, que tem essa capacidade de se reinventar, que vai construindo isso passo a passo e faz diferença daí. E aí, é a gente cultivar essa ideia de olhar para as nossas tarefas e a cada vez que a gente assume uma equipe, assume um projeto, está conduzindo uma empresa, sempre está pensando em como que essa minha tarefa pode ser uma aventura. O que dá para mudar um pouco aqui, né? O que eu posso fazer um pouco diferente? Eu lembro que tem uma senhora já falecida, chamada Vera Giangrande. E ela foi a mulher que teve a concepção do Mac Dia Feliz. Foi a ombudsman, um quê de ouvidoria dentro do grupo Pão de Açúcar. Foi a mulher que ajudou a concretizar, a formalizar a profissão de relações públicas. Foi a primeira mulher a ser aceita no Rotary Club, né? Então, assim, era a mulher. E ela tinha isso muito forte, sabe? Se aventurar, ousar fazer um pouco diferente. Né? Ela apostava que um pouco de tinta, um pouco de cordialidade iria transformar, e transformou as relações dentro, né, do supermercado com os seus clientes. Então, a limpeza, né, é um pano aqui, um pano ali, é você entrar na sua própria empresa e falar, cara, se eu estivesse entrando aqui hoje, o que ia me chamar a atenção? Eu ia gostar desse espaço? Está organizado? Está limpo? Está aconchegante? Como que é essa jornada para o meu cliente? Sempre cultivando esse olhar da aventura, né, do novo. Não se permitir viciar, não se permitir a gente como líder, né, ser o porta-voz daquela fala, não, sempre foi feito assim. Quer, né? Então é cultivar um pouco essa diferença, o fazer diferente, o inovar. E aí, poxa, inovar é botar uma ideia em ação. Mas onde é que estão as ideias? Como? Eu ainda tem que matutar as ideias? Não, você tem que ir atrás delas. Como é que você tem buscado essas boas ideias? Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um projeto, né, de reforma e tal, num apartamento, e eu fui com a arquiteta que estava fazendo o projeto numa loja, né? Era uma loja de material de construção e acabamento, não sei o quê, e me chamou a atenção a postura dela. Ela viu um negócio novo, era um equipamento pequeno, às vezes até um utensílio de cozinha. Ela chamava a moça, vem cá, como é que isso funciona? Como é que é, não sei o quê? E essa nova chuveira aqui, como é que é essa ligação? Sabe, uma abertura. Talvez eu ficasse meio assim, nossa, não quero mostrar para o meu cliente que eu não sei. Não, não tinha essa preocupação, não. Meu negócio é perguntar. Meu negócio é estar aberto ao novo. Será que isso se encaixa nesse projeto, no próximo projeto? Essa abertura principalmente para as perguntas. E aí, é claro, a gente busca essas informações, às vezes pode ser com caixinha de sugestão, também para os nossos colaboradores, né? De forma anônima, ou às vezes você formar pequenas duplas, trios, para que eles conversem entre eles e tragam a ideia de todos até você, né? Avaliação de clientes, premiar os clientes, porque participaram, né? E aí isso estimula. Entrevista, né? Para chegar um pouco, cuidar para às vezes não acabar atrapalhando o seu cliente no momento especial dele. Mas abrir essa conversa muitas vezes é interessante. E andar pela empresa mesmo, não só caixinha de sugestão, mas fazendo pergunta, vem cá, por que a gente faz isso? E se a gente quisesse fazer diferente, o que daria para fazer? Por quê, né? Questionar a essência, questionar as certezas. Num mundo que muda, num mundo que tem aí pandemia, num mundo que tem tanta nova tecnologia, por que ser ateu, como sempre foi feito, né? Não, as coisas precisam acompanhar. As coisas precisam estar adiante. A gente falou do Peter Drucker, tá aí, esse senhor, né? Faleceu em 2005.
é considerado o pai da administração moderna, e ele falava o seguinte: as oportunidades produzem crescimento, elas fortalecem o caixa, elas trazem o maior faturamento, né? Enquanto que os problemas, então a gente olhar para os nossos pontos fracos, a gente olhar para as nossas fraquezas internas, né, mesmo as ameaças, não que a gente não deva olhar, deve, mas só lembrando a fala dele, que ela combate prejuízo, mas não traz caixa. Isso significa que a gente tem que estar olhando primeiro as informações, de modo geral, como eu consigo produzir melhoria, né? Sei lá, num tempo mais rápido, numa melhor qualidade, numa mudança mesmo do que o meu cliente experimenta aqui como jornada. Mas essa ideia da melhoria, da inovação, né, da excelência, do custo, também a gente tem que estar com esse olhar no custo, né, sempre presente. E atrás disso, né, qual a oportunidade, onde eu consigo linkar essa minha inovação, eu vou aproveitar qual oportunidade que está surgindo. Porque se eu olho só para a fraqueza, eu vou estar combatendo prejuízo, mas não ganho. E aí, a gente comentou como conseguir informações para gerar inovação. Como que eu descubro onde estão as oportunidades, né? E aí, gente, participar de congressos, visitas técnicas, visitas comerciais, não só você, enviar a sua equipe, depois pedir para alguém quem foi, apresentar para o restante da equipe. A gente treina várias habilidades nesse ciclo. Primeiro, oxigenar mesmo, né? A gente descobrir o que está rolando, como é que está acontecendo aí fora, participar de grupos de negócio, participar de rodadas de negócio, congressos, né? Oficinas, buscando trazer um conhecimento para antever o que está mudando. Muda com a tecnologia, muda com a chegada de novas gerações no mercado, né, tanto de trabalho quanto de consumo. Só da mudança geracional já tem uma série de novas oportunidades. É claro, a gente acaba também evitando alguns prejuízos, mas o nosso foco maior nas oportunidades. E para isso é importante essa oxigenação. E quando a gente vai numa visita técnica, quando a gente vai num congresso, quando a gente faz um curso, constantemente a gente deve estar buscando isso, a gente passa pelo processo de aprender algo. Se eu aprendo, é porque eu sei que eu não sabia o suficiente. De alguma forma eu era incompetente naquilo. E isso traz para nós ansiedade, angústia, vontade às vezes de fugir daquele espaço. Então, a gente como líder, como gestora, coordenadora, coordenador, você me mergulhar nesse processo e dar o exemplo como é ser um aprendiz. Você vai participar de um curso, leva a sua equipe, pelo menos uns 2, 3 membros. Deixa eles verem você anotando, questionando, perguntando, participando, para que eles possam entender que sim, e hoje cada vez mais, o que vai fazer a diferença agora para nós profissionais que estamos aí ingressando cada vez mais no século XXI, segundo a Universidade de Oxford, é a nossa criatividade. Então, essa capacidade de buscar as ideias e colocar em prática, né? Do nosso jeitão, a gente sempre acaba mudando alguma coisa. E a nossa habilidade de relação interpessoal, se relacionar gente com gente. E buscar desenvolver essa habilidade não é fácil. Muitas vezes as pessoas querem fugir, acham isso tolo. E é importante o seu exemplo para entender como é aprendiz, para entender como você mergulha nisso, como você separa um tempo para estar ali, para se desenvolver. E nesse processo você traz a sua equipe, porque eles olham você e mergulham naquele espaço. Cada vez mais vai ser importante a gente saber lidar com a ansiedade, saber lidar com as nossas fragilidades humanas. Porque à medida que a gente se conecta conosco, a gente se conecta com o outro fornecedor, o outro cliente, o outro parceiro, o outro colaborador. Esse é o caminho. Não tem um outro caminho. Então, esse desafiar o estabelecido envolve esses aspectos. E aí, comenta aqui embaixo. Faz sentido para você esses aspectos? Nossa próxima conversa vai ser sobre inspirar a visão compartilhada. Até lá!